Você já chegou a se perguntar qual é o papel de um professor? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. É inegável que a imagem de um professor tem se afastado da docência e se aproximado cada vez mais de uma figura paterna. O tempo e a responsabilidade dos pais diminuíram de tal modo que um professor é mais próximo de seus alunos do que um pai de seu filho. Sabendo disso, neste artigo buscamos examinar a relação entre docente, professor, e discente, aluno. Desde os primórdios, o ensino tem sido utilizado como forma de inserir os indivíduos na sociedade. Antigamente, cada sociedade possuía um certo grau de homogeneidade, ou seja, uma cultura única. Isso possibilitava a existência de uma sociedade em que as leis eram formadas com base em sua cultura e seus costumes. Um exemplo emblemático é quando Sócrates, logo após ser condenado e ter a oportunidade de fugir, aceita sua punição. Obviamente, havia exceções. Porém, a aceitação da sociedade era a concepção predominante da época. Para compreendermos melhor esse pensamento, precisamos falar sobre o ethos. A palavra grega ethos possui duas dimensões. A primeira engloba o conjunto de hábitos, costumes e valores de uma determinada sociedade. A segunda refere-se à repetição habitual do agir humano. É através da repetição e da reflexão que o indivíduo adquire sabedoria prática que lhe possibilitará deliberar acerca de um fim considerado bom. A palavra ethos tem um forte vínculo com a palavra grega oikos, que significa casa. Aqui vai uma curiosidade. A palavra economia carrega a raiz etimológica do mesmo termo, no grego oikonomia, o que remete à ideia de buscar aquilo que é bom para a sociedade, a qual é considerada sua casa. E na ideia de buscar o que é bom para sua casa está a produção e a disseminação de conhecimento. Assim, o professor teria um papel importante na sociedade. Dentro de um paradigma contemporâneo, parece absurda a ideia da existência de sociedades uniformes. Isso ocorre devido ao aumento tanto do individualismo quanto da população. Não que isso seja ruim. No entanto, em uma sociedade heterogênea, a violação da propriedade privada e dos direitos naturais torna a convivência humana deletéria. Uma questão pertinente é: como, então, uma sociedade heterogênea com tamanha multiplicidade cultural conseguiria inserir novos indivíduos na sociedade? E a resposta é extremamente simples: não consegue. Isso acontece devido à falta de liberdade de associação entre pessoas, o que, de forma danosa, obriga indivíduos de culturas conflitantes a conviverem. Ao negar a propriedade privada, neste caso a cultura individual, também se nega a possibilidade de evitar conflitos. No período atual, a docência preocupa-se apenas em educar para o Estado, e não para adquirir conhecimento e sabedoria como era propagado pelas 7 artes liberais. Com a educação compulsória, pessoas de culturas distintas são educadas sob o mesmo paradigma cultural. Ao invés de evitar conflitos, os conflitos são incentivados pelo Estado. Esse aspecto autoritário parte do pressuposto de que os indivíduos são propriedades do coletivo e não têm, assim, o direito de decidir quais são os métodos e conteúdos mais adequados para os seus próprios filhos. Isso ocorre porque o Estado quer tomar para si a paternidade dos nossos filhos, propagando a ideia de Estado-Pai. Contrário ao propagado pelo senso comum, antigamente havia maior liberdade na educação. O sistema de ensino não era baseado em enclausurar crianças de forma compulsória. No período helenístico, havia uma grande variedade de escolas. Na Idade Média, um dos períodos mais injustiçados na história da humanidade, houve o empreendimento das 7 artes liberais, que remetem à palavra latina liber, que significa livre. Assim, as 7 artes liberais são o ensino ao homem livre, aquele buscado por conta própria, sendo uma oposição às artes iliberais, que remetiam ao homem controlado por guildas. Essas artes foram altamente disseminadas na escola palatina, instituída por Carlos Magno e confiada a Alcuino de York. As 7 artes liberais são divididas em trivium e quadrivium. O trivium corresponde às artes liberais da mente, ou seja,
lógica, gramática e retórica. O quadrivium, por sua vez, abrange as artes liberais pertinentes à matéria, ou seja, aritmética, música, geometria e astronomia. Contrariando o senso comum, esse ensino era acessível às pessoas da época. Como afirma o filósofo e historiador Giovanni Reale em sua obra História da Filosofia, volume 2, Patrística e Escolástica, embora posteriormente a universidade se tornasse aristocrática, na Idade Média ela era popular, no sentido de que também recebia estudantes pobres, filhos de camponeses e artesãos, que por meio de alguns privilégios, como a isenção de taxas, bolsas de estudo e alojamento gratuito, conseguiam completar os rigorosos cursos de estudo. Em contrapartida, o sistema atual de ensino teve a sua gênese na Prússia. Com uma tendência militarista, os estudantes prussianos estudavam para servir aos interesses do exército local. Nesse cenário, a individualidade era deixada de lado para incentivar a padronização do pensamento. O Estado não está interessado em formar cidadãos, mas sim em condicionar o indivíduo a aceitar o que o coletivo determina. Como se não bastassem essas teorias, o Brasil ainda possui o seu próprio nêmesis no sistema de ensino, nosso velho e conhecido Paulo Freire. Considerado o patrono da educação brasileira, Paulo Freire traz a ideia de educação bancária em sua obra. A princípio, essa pode parecer uma ideia boa. Afinal de contas, trocar um modelo explorador e utilitarista por outro livre soa muito bem aos ouvidos, certo? Mas, na prática, não era bem essa a sua ideia. No livro Pedagogia do Oprimido, Freire descreve o que entende por educação bancária. Em suas palavras, esse modelo é caracterizado por conteúdos narrativos e memorização mecânica, além de ser baseado no princípio da doação do saber dos sábios para os que nada sabem, partindo do princípio básico de absolutização da ignorância. Para Paulo Freire, um dos elementos básicos na relação entre opressor e oprimido é a prescrição. Esse termo descreve a imposição de uma consciência sobre a outra, em que o oprimido aceite o modelo de vida do opressor e também queira se tornar um. Mesmo sem a prescrição, o oprimido teria medo da liberdade. Freire diz que os oprimidos enxergam os opressores como invulneráveis e, por isso, têm medo da libertação. Apesar disso, se faz necessário conduzir o oprimido à reflexão e confiar na capacidade do mesmo de pensar certo. Ou seja, ele diz querer buscar a libertação do oprimido, mas na realidade busca impor o seu modo de pensar. Sua crítica ao modelo de educação bancária, que, segundo ele, inibe a criatividade e estimula a ingenuidade, é válida quando observamos o estado atual da escola. Porém, a sua solução para tal problema envolve o uso de práticas abjetas, que, por padrão, levariam o aluno a abraçar ideias revolucionárias de cunho marxista. É muito comum ver professores repetindo que, apesar de marxista, as ideias de Freire podem ser muito bem implementadas separando a parte ideológica. Contudo, todo o seu pensamento se baseia em uma ideia de luta de classes, separando os indivíduos em opressores de um lado e oprimidos do outro. Ao se analisar a história dos métodos de ensino, é possível notar que, ao invés de evoluir, a educação passou a ser um instrumento de manipulação. Seja através da escola convencional, onde o correto é apenas aquilo que uma instituição centralizadora diz que é, ou por métodos desenvolvidos por educadores mais interessados em doutrinar uma massa, é certo que a liberdade educacional encontra-se enfraquecida. Pregando a exclusão em nome da inclusão, não há nada de liberal no ensino atual. O Estado deseja sempre crescer, mas para isso, ele precisa colocar a sua ideologia na cabeça daqueles que ainda estão em processo de amadurecimento. Não é de se espantar que hoje, em 2021, o homeschooling tenha ganhado maior relevância dentre os indivíduos que buscam a liberdade. E por isso, tem sido visto com maus olhos por aqueles encarregados de gastar o dinheiro coletado, ou melhor, roubado, da população. O Estado irá cair, mas não antes de lutarmos pela liberdade. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Paulo Almeida e Gustav, revisado por Baby Yoda, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias.
Veja mais em nosso site e participe você também. Até a próxima!